Bom dia, paz do Senhor para você que está aqui, paz do Senhor para você que está em casa. Nós vamos dar início hoje à nossa celebração, ao nosso culto da manhã. Esse culto está sendo gravado hoje, a gente teve um probleminha no computador que faz a transmissão, mas que bom que você pode ver agora. E hoje é um dia de eleições no Brasil. Tem pessoas se movimentando no Brasil inteiro, escolhendo os novos prefeitos e vereadores. Então, nós vamos orar em relação a isso também, pedir a Deus que coloque no poder através de nós, cidadãos, homens, cheios do Espírito Santo. Amém? Amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse dia. Te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de adorar o Senhor, de te louvar, de te engrandecer. Senhor, nós queremos estar aqui nesse momento, Pai, louvando o Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa força, te dando glória, te dando honra, porque o Senhor é digno, Pai. O Senhor é digno. E nós queremos orar, Senhor, pelas eleições que estão acontecendo hoje ao redor de todo o Brasil, em todos os municípios, que haja paz, que haja tranquilidade, que haja um ambiente limpo, livre de contaminações, ó Deus, em nome de Jesus. E que, Senhor, o Senhor possa, Pai, colocar no poder, Deus, nas prefeituras, nas câmaras de vereadores, nas câmaras legislativas municipais do nosso país, homens e mulheres cheios do Teu Espírito Santo, pessoas comprometidas com a Tua palavra. Senhor, que o Senhor possa, Pai, levantar do meio da igreja, Senhor, pessoas, ó Pai, justas para governar a nossa nação em cada esfera de poder, Senhor. Senhor, nós declaramos que o Brasil é Teu. E nós te pedimos, ó Deus, antes de mais nada, perdão por sermos uma igreja, muitas vezes, ó Pai, negligente, outras vezes corrupta, outras vezes, ó Deus, pessoas que cheias de boa intenção se candidatam e chegam ao poder, mas se corrompem facilmente nos sistemas. Nós te pedimos, ó Deus, que não seja assim. Deus, que os homens e mulheres do Senhor, Pai, que estão se candidatando, que vierem a ganhar essas eleições, ó Deus, possam estar comprometidos acima de tudo com o Senhor para governar essa nação. Nós entregamos, ó Deus, essa nação ao Senhor como igreja. Nós entregamos a autoridade a Jesus Cristo, em nome de Jesus. E nós te pedimos, Senhor Jesus, reina sobre nós, em nome de Jesus. E nós declaramos que nós vamos cantar ao Senhor, cantar os Teus louvores, exaltar o Teu nome bem alto, Senhor, em toda a terra. Porque nós não precisamos, Senhor, que o Senhor esteja, Pai, no trono da nossa nação, no governo da nossa nação, para reinar em nosso coração. Nós precisamos apenas de Ti, Senhor. Precisamos que o Senhor seja nosso Rei, aquele que reina em nós. E nós te entregamos, Senhor, o governo da nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Você pode dizer: Senhor Jesus, eu te entrego o governo da minha vida. Reina em mim, Senhor. Amém? Cante ao Senhor, exalte ao Senhor nessa manhã conosco. Aleluia. Senhor, louve ao Senhor com suas palmas aqui também. Cantarei teus louvores pra tua glória enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória enquanto eu viver, sou teu. Glória
Somos teus, Senhor, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Pai. Salvo pela graça, pelo poder da cruz, e hoje livre sou, pelo meu Jesus, e não há amor maior que o seu. Em teus braços fortes descanso meu ser, e a tua fidelidade preenche o meu viver. E minha alma anseia mais de ti. Meu coração clama por ti, e o meu desejo é cumprir o chamado que tu tens pra mim. Te amo, Jesus, te amo, Jesus. Quero mergulhar em tua presença, Senhor, e desfrutar do verdadeiro amor. Eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus. Pela graça, pelo poder da cruz, e hoje livre sou, pelo meu Jesus, e não há amor maior que o teu. Em teus braços fortes descanso meu ser, e a tua fidelidade preenche o meu viver. E anseia mais de ti. Meu coração clama por ti, e o meu desejo é cumprir o chamado que tu tens pra mim. Te amo, Jesus, te amo, Jesus. Eu quero mergulhar em tua presença, Senhor, e desfrutar do verdadeiro amor. Quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus. Mais de Deus, mais de Deus, eu quero mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus, eu quero mais de chamado que tu tens pra mim. Te amo, Jesus, te amo, Jesus. Eu quero mergulhar em tua presença, Senhor, e desfrutar do verdadeiro amor.
Te amo, Jesus. Eu quero mergulhar em tua presença, Senhor, e desfrutar do verdadeiro amor. Eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus. Chamado que tu tens pra mim. Te amo, Jesus, te amo, Jesus. Eu quero mergulhar em tua presença, Senhor, e desfrutar do verdadeiro amor. Eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus. Meu coração que tu tens pra mim. Te amo, Jesus, te amo, Jesus. Eu quero mergulhar em tua presença, Senhor, e desfrutar do verdadeiro amor. Eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus. Sejam a Ele, aplauda Ele, adore a Ele, Ele merece. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o
dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, primado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Te adoramos, Senhor, porque nós aguardamos o dia em que o Senhor voltará com um cetro de justiça e com coroa de glória para governar o teu povo, Senhor. Te adoramos, Senhor, porque embora os povos deste mundo vivam debaixo de injustiça, nós pertencemos a um reino celestial, um reino que jamais terá fim, um reino eterno, onde a misericórdia, a justiça, a paz e a alegria nunca, nunca findarão. Aguardamos, Jesus, a tua vinda, Senhor, nessa manhã. Mais uma vez dizemos Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. A tua igreja te adora nessa manhã. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Adore esse rei, amém? Ele é o seu rei. Então aplaudam e adore-o, exalte-o, porque o reino dele já chegou aqui, amém? Aleluia.
Amém. Deus abençoe você. Um ótimo dia. Um dia de vitória, um dia de alegria. É muito bom estar aqui na casa do Senhor. Por mais que hoje seja um dia de responsabilidade cívica, né? É bom estar aqui na casa do Senhor. É bom cultuar o Senhor. E eu acho que a gente ainda não votou em ninguém, né? Os presentes aqui. Já votou, Mônica? Moniquita acorda cedo. Mas também? Vixe. Mas pra gente que não votou ainda, né? Vale a pena uma oração. Para que Deus, não por nós, mas por Ele, eleja homens justos, homens tementes a Ele, para que possa governar a nossa cidade, para que possa fiscalizar a nossa cidade. Amém? A gente vai orar por isso também, a parte já orou, mas esse é o nosso dever cívico, de orar. Mais importante que votar certo, é orar certo, porque é o Senhor que elege os príncipes, os poderosos, e às vezes um poderoso, ou alguns poderosos, ímpios, serve para castigar o povo, né? Mas a Bíblia fala assim, ó, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E se a nossa nação tiver o Senhor como Deus, os seus governantes também serão homens tementes a Deus. Então não adianta a gente querer colocar homens sinceros e honestos no poder se o povo não é sincero e honesto. Então primeiro a gente muda a base, depois a gente muda o topo, né? Então a gente tem que ter esse entendimento. Abre lá a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 3, no versículo 3. Esse texto de Provérbios, né, o capítulo 4, o capítulo 3, ele é muito bonito. É muito importante para a gente, porque vai falar ali de conselhos para os jovens, para os moços. E a coisa que a gente precisa, é coisa que se a gente soubesse na adolescência, se isso fosse ensinado para a gente ainda na adolescência, na infância, isso seria de muita valia para a gente. E a gente ganharia muito tempo. Olha o que a Bíblia fala. Versículo 3 fala assim, ó, não abandone a lealdade e a fidelidade. Guarde-as sempre bem gravadas no coração. Se você fizer isso, agradará tanto a Deus como aos seres humanos. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo o que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. Não fique pensando que você é sábio. Tema o Senhor e não faça nada que seja errado, pois isso será um bom remédio para curar as suas feridas e aliviar os seus sofrimentos. Adore a Deus oferecendo-lhe o que a sua terra produz de melhor. Faça isso e os seus depósitos ficarão cheios de cereais e você terá tanto vinho que não será capaz de armazená-los, né? Ou de armazenar. Primeira coisa que esse versículo fala é que a gente tem que guardar a fidelidade e a lealdade no nosso coração. E o que a palavra ministra no meu coração sobre isso? Porque a Bíblia podia ter falado assim, ó, guarde a fidelidade e a lealdade no seu entendimento, não é? Discirna bem o que são essas duas palavras, lealdade e fidelidade. Mas a Bíblia não mandou guardar na mente, a Bíblia mandou guardar no coração. Porque o que eu entendo é que o coração é aquilo que você sente quando você faz alguma ação. Eu posso aprender inglês sem nunca ter ido nos Estados Unidos. Pode, Paty? Dá para fazer? Dá para fazer. Mas eu não posso ter sentimentos e entender coisas que eu só posso fazer ou receber ou perceber tendo alguma atitude. E fidelidade e lealdade você não consegue discernir no coração se você não faz, se você não tem essa atitude. Porque com fidelidade e lealdade você pode sofrer a consequência disso, mas também você pode receber o fruto disso. Por que eu estou falando sofrer? Porque às vezes nem sempre é fácil.
você ser leal a uma pessoa, nem sempre é fácil você ser fiel a uma pessoa. Às vezes pode até te machucar, mas a Bíblia está falando o seguinte, grava isso no seu coração. Porque se você gravar no seu coração, você vai ter vivido essa experiência. E a Bíblia fala assim, depois que você viver essa experiência de lealdade e fidelidade, você vai agradar a Deus e também aos homens. Olha que legal que a Bíblia está falando. Fidelidade, lealdade a Deus. Isso aqui não tem nada a ver com dinheiro, por mais que o final do texto fale alguma coisa de dar a Deus, o texto está falando de agradar a Deus. E nós agradaremos a Deus pelo aquilo que nós vivermos, pelo aquilo que nós fizermos. E sempre, todo dia, nós teremos essas duas opções, de ser fiel ou infiel, ou de ser leal ou não leal aos mandamentos, aos preceitos do Senhor. E a Bíblia fala assim, isso vai valer mais do que ouro e prata para a sua vida. Isso vai trazer vida longa para a sua vida, isso vai trazer riqueza, vai trazer bênção para a sua vida. Então o conceito aqui não é um conceito racional apenas. De eu pegar o dicionário e ler o que significa essas duas palavras. Não, o conceito aqui é você viver essas coisas, para que o seu coração experimente essas coisas e que fique gravado no seu coração. Nesses dias de crise, pandemia, às vezes é difícil você ter uma luta e falar assim, Senhor, como que eu vou te adorar? Meu dinheiro não deu nem para chegar no final do mês, né? Mas a Bíblia está falando assim, adore ao Senhor, adore a Deus, oferecendo o que a sua terra produz de melhor. Deus não está falando de dinheiro, está falando do que sua terra produz de melhor. O que a sua terra produz de melhor? Não é? O que você consegue produzir de melhor na sua vida? E a Bíblia está falando assim, aquilo que você conseguir produzir de melhor. Seja pelo seu esforço, seja pelo seu trabalho, seja pelo seu intelecto, pela sua capacidade, pelos seus talentos. Ofereça a Deus aquilo que você produzir de melhor. Pastor, nós não temos, pode deixar, meu bem, nós não temos terra, nós não temos plantações. Esse versículo não é para o homem do campo, esse versículo é para todos nós. O que a nossa terra produz de melhor? Amém? Pensa nisso. E se você chegar a alguma conclusão do que é o melhor que a sua terra produz, adore a Deus com isso. Amém? Que o Senhor te abençoe. Nós vamos dar início aqui o dízimo e as ofertas. Se você preparou a Deus o seu dízimo, a sua oferta, você tem liberdade de trazer ao altar, não por constrangimento, não por necessidade, não por tristeza, porque a Bíblia diz que Deus se agrada, Deus ama aquele que dá com alegria. Amém? Deus te abençoe. Amém?
Eu queria dar alguns recados antes da gente orar. O primeiro recado é do Congresso dos Jovens do SOS, vai acontecer no dia 4 e 5, sexta-feira, dia 4 de dezembro, né? 4 de dezembro. É uma sexta-feira, o culto, né? O congresso vai começar às 18 horas, não é isso, Xande? 18? 18 horas. Não, 17, 19 horas, 7 horas da noite vai começar o congresso. E na sexta-feira, e no sábado ele começa às 14 horas e ele vai até às 22 horas. A gente vai ter um intervalo, né, para um lanche, mas vai ser muito bom, né? A gente vai ter pregadores de fora. Na sexta-feira, o pastor Gustavo da Getsemane já confirmou presença, conversei com ele essa semana, ele vai ministrar para a gente. E no sábado, né, vai ser bênção também, porque a gente vai ter um pastor que ele é psicólogo, e ele vai ministrar aos corações dos jovens, né, temas importantíssimos, temas que afligem a nossa vida, né? Vai falar de internet, vai falar de depressão, vai falar de ansiedade, de medo. Então, eu queria convidar toda a igreja e você aí que está nos ouvindo, nos vendo, para participar desse momento, para participar desse evento nosso, né? O evento é gratuito, então não tem taxa para fazer, não tem taxa para pagar, não tem nada. Então, você agende aí na sua agenda, para que você possa vir e receber também, né? Se Deus quiser, a gente vai fazer a transmissão dele online também, né? A gente não vai ter problema com os aparelhos, né, Xande? Em nome de Jesus, a gente está orando por isso, para que dê tudo certo. E é um tempo, né? É um evento que a igreja está separando aí, que os jovens estão fazendo, para que a gente receba uma palavra abençoada. Amém? A outra coisa, né, que eu queria avisar, o pastor Juliano continua ausente, né? Fez a viagem missionária lá para o Paraguai, tá de férias agora. O Bruno me passou o momento missionário e o Pedro pegou meu celular. Alguém sabe o que é? Esqueci. Coloca aí, não dá para colocar? Não dá? Esqueci o momento missionário, mas vamos orar pelo Paraguai, vamos orar pelo pastor Juliano, pela pastora Natália, né? Peço desculpa aqui o Bruno, que eu esqueci realmente de pegar o celular com o Pedro. E, gente, outra coisa, eu queria pedir para a igreja continuar em oração. Nós temos alguns irmãos amados, queridos, que estão em hospitais, estão enfermos. Eu queria que a gente não se esquecesse, né? O Diego, né, o Dieguinho, ele perdeu o avô paterno ontem. Então a gente vai orar pela família dele, por ele, para que o Senhor console, para que o Senhor fortaleça, dê paz nesse momento. A Rutinha, esposa do Diego, está com os pais internados no hospital, né, com Covid. A mãe da Rutinha, né, dona Liduína, ela está com 60% só do pulmão funcionando, dos pulmões. Então, é o pai? Só ela que está no hospital e ela está com 60% comprometido, né? Então, a gente tem que guardar, né, orar para que Deus guarde, para que Deus traga saúde. Amém? Então, a gente tem muitas coisas para orar essa semana, né? A igreja precisa interceder, nós precisamos nos unir nesse propósito. Outra coisa também que eu queria orar, e que queria pedir aos irmãos, né, para orar também. Minha tia, né, tia Lúcia, está no hospital ainda, está internada, sem um diagnóstico, já tem 15 dias, mas hoje Deus fez milagre, né? O sangue dela começou a subir as plaquetas, então, assim, sem ter necessidade de transfusão de sangue, então é Deus fazendo, né? E também eu queria orar pelos aniversariantes. Essa semana a gente teve muitos aniversariantes, a gente teve a Moniquita, teve a tia Eugênia, teve o Dadá, né? O Davi. Hoje é aniversário do Lucas Sartori, né? Então, se você puder, depois você liga para ele. E semana que vem, a gente tem mais aniversário. Semana que vem, no dia 20, é aniversário do pastor Juliano, no dia 20, e do Léo também, do Léo da Vivi, no dia 20. E mamãe é dia 19, olha só que tanto de gente, né? Então, tem muita coisa para a gente orar. Amém? Fica de pé aí, vamos orar, então.
Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, nós queremos agradecer o Senhor por esses dízimos, por essas ofertas. Ó Deus, grava mesmo, Pai, a lealdade e a fidelidade no nosso coração, Deus, para que a gente possa viver e experimentar, ó Deus, como é bom ser fiel, como é bom, ó Deus, ser leal ao Senhor, ser leal aos princípios do Senhor, ser leal à palavra do Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus, nós queremos, ó Pai, experimentar, sim, essa lealdade, essa fidelidade nossa, Pai, com o Senhor. Sabemos que os nossos atos de justiça, ó Deus, são imperfeitos, nem se compara à justiça e aos atos do Senhor, ó Deus, mas nós queremos viver isso aqui que a palavra está falando, Deus. Nós queremos viver, nós queremos agradar o Senhor de todo o nosso coração, Deus. Queremos agradar, ó Pai, aqueles que nós amamos, aqueles que nós servimos, ó Deus, para que a gente possa resplandecer a luz do Senhor, que possamos ser sal nessa terra, meu Pai. Então, que o Senhor possa multiplicar, ó Deus, esse dinheiro, que esse dinheiro seja mais do que suficiente, ó Deus, para as nossas necessidades, para as nossas despesas. Que o Senhor abençoe, ó Deus, o teu povo, ó Deus, com prosperidade, com abundância, meu Pai, em nome de Jesus. Repreende, ó Deus, o devorador na nossa vida, repreende, ó Deus, a falta, a miséria, o desperdício, Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos, ó Pai, pela bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Senhor, nós oramos pelo pastor Juliano, pela pastora Natália, pela Luísa, pela Isabela, que estão ausentes aqui na igreja, ó Deus, que foram fazer a viagem missionária, que vão descansar um tempo, ó Deus, que o Senhor possa ser com eles. Abençoa, ó Deus, tudo que eles fizerem, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor traga renovo, que o Senhor traga descanso, que o Senhor traga experiências com o Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que eles possam voltar, que eles voltem, ó Deus, transformados, ó Deus, pelo agir do Senhor nessa viagem, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Clamamos, ó Deus, e oramos por um retorno seguro, por um retorno, ó Deus, feliz, ó Deus, em nome de Jesus. Estamos com saudades, ó Pai, deles, mas que o Senhor traga no tempo oportuno, ó Deus, depois que o Senhor fizer a obra, ó Pai, que o Senhor tem que fazer no coração deles. Pai, nós clamamos também pelos nossos enfermos, pelos nossos parentes, pedimos, ó Deus, que o Senhor toque lá no coração, no pulmão da dona Liduína, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha, ó Deus, fazer com que esse pulmão seja renovado, ó Deus, com o teu poder, com a tua unção. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, que aquilo que o órgão, ó Deus, a parte do órgão que não está funcionando, ó Deus, nós, como igreja do Senhor, ministramos agora a cura, Deus, o pleno funcionamento, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Nós clamamos, ó Pai, pela dona Liduína, ó Deus, tira ela do hospital com saúde, ó Deus, sem nenhuma sequela, meu Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor dê, ó Pai, paz, que o Senhor dê força, ó Deus, para a Rutinha, para o Reuel, para Raquel, Senhor, em nome de Jesus, para o pastor Irã. Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, conforta, consola e dá ânimo, ó Deus, dá alegria, ó Deus, em nome de Jesus, e a certeza, ó Pai, que o Senhor vai cuidar dela, que o Senhor vai ter um propósito nessa doença, nessa enfermidade, ó Deus, em nome de Jesus. Clamamos também, ó Deus, pela tia Lúcia, ó Deus, que o Senhor possa restabelecer, ó Deus, o funcionamento da medula, que o Senhor possa restaurar, ó Pai, o sangue, ó Deus, em nome de Jesus, que todos os critérios, que todos os parâmetros, ó Deus, do sangue sejam normalizados, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, nós servimos, ó Deus, um Deus que tem poder para curar, que tem poder para salvar. Então, clamamos, ó Deus, que o Senhor envie a cura para os nossos amigos, para os nossos irmãos, para os nossos parentes, ó Deus. Livra eles, ó Deus, do leito do hospital, em nome de Jesus Cristo. Clamamos, ó Pai, e agradecemos também pelos nossos aniversariantes, ó Deus, da igreja. Quantos aniversários, ó Deus, nós tivemos essa semana, ó Pai, semana que vem também. Que o Senhor possa abençoá-los, ó Deus, abundantemente, com prosperidade, com alegria, com paz, com segurança, ó Deus. Oramos, ó Pai, mais uma vez pela Mônica, pela tia Eugênia, pelo Davi. Oramos hoje, ó Deus, pelo Lucas, que está fazendo aniversário hoje, ó Pai, nessa data. Que o Senhor possa abençoá-lo demais, ó Deus, que o Senhor possa fortalecê-lo, ó Deus, que o Senhor venha abençoar a família dele, a Camila, o Bento, Senhor, em nome de Jesus Cristo.
Senhor, nós clamamos também pelo aniversário, Deus, do pastor Juliano, do Léo, Deus, que vai acontecer semana que vem, da minha mãe, que o Senhor possa abençoá-los também, Deus. Dá um aniversário, Pai, especial esse ano, que eles reconheçam, Deus, a grandeza do Senhor, que eles se alegrem no Senhor, em nome de Jesus Cristo, e repreende o mal sobre a vida de cada um, ó Pai, que nós oramos aqui, pelas nossas vidas, ó Deus, pela vida do irmão que nos assiste em casa agora, em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém? Pode se sentar, eu queria chamar a Thelminha aqui. Thelminha vai nos trazer uma palavra de bênção hoje. Amém? Thelminha é chique demais, né? Tem conhecimento demais da palavra. Toda vez que ela prega aqui, o ibope sobe, né? Da igreja. Então, é muito bom, né, a Thelminha pregar. Vamos orar pela Thelminha. Estende a mão aqui. Pai Deus, em nome de Jesus Cristo, nós queremos orar, ó Pai, pela vida da Thelminha. Pedir que o Senhor possa usar a boca dela agora, ó Deus, que o Senhor venha transbordar, ó Deus, do íntimo dela para as nossas vidas, Senhor. Que seja uma palavra do trono do Senhor, que seja uma palavra para exortar, para consolar e para nos edificar, meu Pai, em nome de Jesus. Que ela fique na liberdade do Teu Santo Espírito e flua, Deus, em nome de Jesus. Amém? Amém. Obrigada. Bom dia, paz, tudo bem? Graças a Deus, mais um dia que o Senhor fez para nós e nós podemos nos alegrar nele. Tem motivos aí para alegrar? Amém? Eu tenho um tantão. Muito, graças a Deus. Abra a Bíblia em Levítico, capítulo 26. Na semana passada, o pastor falou sobre o dia do perdão. E enquanto o pastor ministrava, o Senhor ministrava ao meu coração sobre para que lado que eu tenho me inclinado. Para onde que eu tenho inclinado a minha vida, onde eu tenho colocado a minha confiança, como eu tenho feito as minhas escolhas e como eu tenho conduzido a minha vida diante do Senhor. E durante a semana eu estava orando e pedindo a Deus, Senhor, fala comigo, para que a gente possa ministrar a alguém, nós temos que ser ministrados, né? E nós terminamos Levítico ontem, estamos iniciando Números hoje. Quem não está em dia, coloca. Está valendo a pena demais essa leitura, esse estudo cronológico. O Senhor tem nos dado revelações da palavra e tem sido bênção. Então, abra sua Bíblia lá no capítulo 26 de Levítico. Este capítulo, ele traz uma conclusão. Eu peguei como uma conclusão, solene, ainda coloquei como solene. Né, da importância de tudo que Deus tem dado, deu ao povo, né, de Israel e tem dado a nós. O Senhor, Ele tem nos ensinado detalhadamente o que Ele quer que nós façamos e como nós devemos fazer. E Levítico traz uma palavra, Levítico 26, dividida em 3 partes. E a primeira parte ele traz sobre a obediência. Quando nós somos obedientes, as bênçãos estão sobre nós. Logo depois ele fala sobre a questão da desobediência. Quando nós somos desobedientes, o que acontece conosco? E nós precisamos estar atentos à palavra de Deus. No caso da obediência, nós temos a recompensa. O que é essa recompensa? É quando você aceita o conhecimento de quem é o seu Deus. E você entende quem é o seu Deus, e você começa a seguir esse Deus independente de. E quando, o segundo é no caso da desobediência, quando nós recebemos uma punição. Por quê? Porque nós rejeitamos o conhecimento de Deus. Então, nós precisamos nos inclinar. Você tem 2 caminhos. Ou você se inclina à obediência, ou você se inclina à desobediência. Não tem outro lugar, nem outro caminho para você seguir. Ou você vai por esse ou por esse. Agora, quando nós nos inclinamos a algo, nós temos que estar disposto a receber o que aquilo tem para nos dar. Então, vamos começar a ler. No versículo 1, 2... No 1 e no 2, ele diz assim, ó, o Senhor Deus disse ao povo de Israel,
Não façam nenhum ídolo ou imagem, nem coluna sagrada ou pedra com figuras gravadas para adorar. Não adorem nenhum deles. Eu, o Senhor, sou o Deus de vocês. Guardem o sábado, o meu dia, e respeitem o lugar onde sou adorado. Eu sou o Senhor. E ele diz, eu sou o Senhor. Então, a primeira coisa que Deus fala para nós é o seguinte, olha, eu sou o Senhor e eu tenho um lugar de honra. E se eu tenho esse lugar de honra, você não pode colocar nada nesse lugar. Ele já existe com alguém. E esse alguém sou eu. Eu sou. E quando o Senhor nos fala dessa forma, Ele está dizendo, não é somente as imagens de esculturas, o Senhor está falando de várias coisas. Você pode parar e refletir, o que eu tenho colocado no lugar do Senhor? Às vezes você tem colocado o seu trabalho, às vezes você tem colocado a sua família, às vezes você tem colocado várias outras coisas, um sonho, um projeto. Todas essas coisas são importantes e todas elas são especiais. Mas no lugar do Senhor, nenhuma dessas coisas pode tomar. Esse trono já tem um dono, já tem um rei, já tem um Senhor. Ele precisa estar ocupado pelo eu sou. E você precisa entender. E olha, às vezes você fala assim, não, eu já sou crente há muito tempo, né? Já tenho experiência, já estou calejado, já não tem isso comigo não. Mas o nosso coração, ele é enganoso. E às vezes nós colocamos coisas no lugar de Deus e às vezes nem percebemos. E o Senhor quer dizer o que para nós? Ele quer dizer o seguinte, olha, não coloque nada no meu lugar. Esse lugar é meu. Eu me alegro em estar neste lugar. Se você me coloca como centro, você será abençoado. A sua vida será governada de uma forma diferente. E colocar o Senhor no trono e sair de lá e se colocar na posição de prostrado diante do Senhor, reconhecendo que Ele é o Senhor da sua vida, isso implica em renúncias. E nós temos que renunciar. E todos os dias, pela manhã, quando você acordar, você peça ao Senhor, Senhor, som do meu coração. O que tem tomado o seu lugar na minha vida? Me livra nesse dia de colocar coisas no lugar do Senhor. Você vai ser próspero, vai ser abençoado, está escrito, nós vamos ler. A escolha que fazemos, ela nos leva ou à bênção ou a punições. Não tem outro caminho. Vamos ler? Vamos lá. Nos versículos de 3 a 13, ele fala sobre as bênçãos decorrentes da obediência. Se eu obedeço, eu sou abençoado. Não é isso que está falando aqui? Então vamos ler. Se vocês obedecerem às minhas leis e aos meus mandamentos, fazendo tudo o que eu ordeno, eu mandarei chuva no tempo certo, a terra produzirá colheitas e as árvores darão frutas. As colheitas serão tão grandes que vocês ainda estarão colhendo cereais quando chegar o tempo de colher uvas, e estarão colhendo uvas quando chegar o tempo de semear os campos. Então, o que o Senhor está dizendo? Quando você estiver fazendo uma coisa, já vai estar no tempo da outra, e você não vai ter falta, você não vai ter a necessidade, você vai conseguir passar por cada estação da sua vida sendo suprido por Deus. É a provisão de Deus. É passar pelas estações sabendo que o Senhor está contigo e Ele vai suprir todas as suas necessidades. Versículo 6. Eu darei paz à terra de vocês. Mais uma promessa. Eu darei paz à terra de vocês. Olha no versículo 7. Vocês vencerão os seus inimigos. Vocês vencerão os seus inimigos. Quando você vier lutar, no versículo 8, 5 de vocês derrotarão 100 deles.
Às vezes a circunstância da sua vida é grande demais. E você olha para aquilo e fala, não, eu não consigo. Mas você não está vendo que quando você está em obediência, a palavra do Senhor tem um exército com você. E o exército luta e peleja por você. Então, quando vem 5 para lutar contra 100, os 100 vão perder, porque esses 5 estão cobertos pela promessa do Senhor. Continuando, ele diz assim, olha, cumprirei as promessas da aliança que fiz com você. O Senhor, quando Ele faz uma aliança, Ele cumpre, porque Deus é fiel. Ele não mente. Se alguém, você às vezes passa por uma situação difícil e você fala assim, não vou dar conta, Deus esqueceu de mim. Não, Deus não esqueceu de você. Às vezes é você que se esquece do Deus que você tem. E diante da dificuldade, você coloca o seu problema maior do que o Deus a quem você serve. E o Deus a quem você serve, Ele diz assim, olha, cumprirei as promessas da aliança que fiz com vocês. Assim diz o Senhor, eu cumprirei. Ele está afirmando, é uma verdade. Ele afirma, eu cumprirei as promessas. Lá no versículo 13, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu os tirei do Egito para que vocês não fossem escravos dos egípcios. Eu os livrei da escravidão e os fiz andar de cabeça erguida. Olha o que o Senhor faz com a palavra dele. Ele traz para nós tudo o que nós precisamos para uma vida abundante. Ele traz para nós uma promessa, Ele traz para nós a solução de tudo aquilo que nós precisamos. E o que a gente faz na nossa caminhada? A gente vai pegando as pedrinhas do caminho e vai enchendo a nossa mochilinha. E a gente enche a mochila e vai enchendo a mochila, e vai pesando, e aquilo vai se tornando pesado, e nós esquecemos da promessa que o Senhor nos deu. O Senhor já disse para nós que Ele estaria conosco em todo tempo. Então, se você está feliz, Deus está com você. Se você está triste, Ele está também. Se você está passando por aflições, o Senhor é o seu Deus, Ele tem um compromisso com você, Ele fez uma aliança. E às vezes nós, na nossa caminhada cristã, nós deixamos a desejar, porque muitas vezes nós não confiamos no Deus a quem nós servimos da forma como nós devemos confiar. E é muito lindo olhar esses 13 primeiros versículos, porque o Senhor nos diz assim, olha, eu estou com você. É isso que você precisa. Qual que é a sua dor? Qual que é a sua dificuldade? O Senhor diz para você, olha, não temas, eu estou contigo. O problema não está naquilo que Deus fala, o problema está na forma como nós recebemos aquilo que Deus fala para nós. Você precisa tomar posse da verdade que Deus tem para você. Não adianta você ler a palavra, uau, aí todo mundo dá glória e aleluia, aí você sai daqui, o primeiro problema que tem, você murmura, você reclama, você desespera. Olha, nós não somos perfeitos, nós somos falhos e nós às vezes nos entristecemos com as situações. Se entristecer, chorar, não é problema. O problema é você não entender que aquela situação é menor e bem menor do que o poder do Deus a quem você serve. Agora, a palavra de Deus também nos mostra que existem condições. Aquele povo, quando saiu do Egito, eles viveram num ambiente, eles tinham muitas, vamos colocar, manias, do povo de lá. Então, eles precisavam ser tratados, foi necessário que eles fossem tratados por Deus, moldados, assim como eu e você. Nós também precisamos ser moldados por Deus, todos os dias. E quando nós escolhemos Deus, nós somos moldados por Ele. E nós precisamos entender que ser moldados por Deus requer renúncia da nossa parte. Eu preciso dizer não para muitas coisas na minha vida, para que o Senhor opere o milagre completo na minha vida. A promessa do Senhor, ela vem de geração em geração, ela nunca parou.
Nós é que nos desviamos dela. Nós precisamos permanecer. Amém? E olha lá, vamos para o lado do puxão da orelha. Né? No versículo 14 em diante, o Senhor fala de quê? Ele fala do si. Do si. Existe um si na nossa vida e ele tem que fazer parte. Se você não tem o si, você está precisando ficar atento, que ele existe. Esse si existe. E nós temos também o porém e o mas, que não podem ser esquecidos. Então, vamos lá. O povo israelita vivia como escravo. Eu e você vivíamos como escravo do pecado. A nossa mentalidade era a mentalidade do meio onde nós vivíamos, não é? A nossa mentalidade era essa. Só que quando o Senhor nos trouxe para perto dele, o que ele quer? Transformar a nossa vida, transformar a nossa mente, renovar a nossa mente, trazendo uma verdade diferente daquela que nós achávamos que era uma verdade. E não era. E nós precisamos permanecer em Deus, porque se não permanecermos em Deus, a promessa dele não vai se cumprir. Assim como ele deu a promessa a Abraão, a Isaque, a Jacó, a promessa foi vindo de geração em geração. E nós precisamos entender que a promessa vem sobre nós, ela já existe. Se ela não está se cumprindo, não é porque Deus não quis, mas é porque nós não estamos andando como devemos andar. Então, vamos lá. No versículo 18, eu não vou ler todos os versículos, vou ler só parte de alguns. No versículo 18, vamos no 14 primeiro. Porém, se vocês não obedecerem a todos os meus mandamentos, se rejeitarem as minhas leis, se desprezarem as minhas ordens e se quebrarem a aliança que fiz com vocês, então eu os castigarei, mandarei desastres e doenças e febres que abalam saúde e enfraquecem o corpo. Não adiantará nada semear os campos, pois os inimigos é que comerão as suas colheitas. O que o Senhor está dizendo para nós? Se vocês me obedecerem. Eu costumo dizer que o segredo da vida cristã é a obediência. Porque quando nós obedecemos, é porque nós entendemos que o que Deus tem falado para nós é o caminho que nós temos que seguir. E quando nós olhamos lá no versículo 18, o Senhor diz assim: porém, se nem assim vocês me obedecerem, mas continuarem a pecar, eu mandarei um castigo 7 vezes pior. Quanto mais nós pecamos, mais longe do Senhor nós estamos. E quanto mais nós pecamos, mais longe da promessa sobre nós ficamos. Lá no versículo 21, e se ainda assim vocês teimarem em pecar, de novo o Senhor fala, e se ainda assim vocês forem teimosos, teimosia. Quem tem filho sabe como é chato a teimosia da criança, né? A teimosia é uma coisa que deixa a gente assim, de cabelo em pé. Você fala, teima. Você fala de novo, teima. E o que você está querendo quando você, como pai, corrige o seu filho? Não é abençoar? Não é deixar com que ele receba a bênção, com que ele seja abençoado, que nada de mal aconteça para ele? Não é assim? É assim, lá em casa é assim. E às vezes os meus teimam comigo e não me entendem, e eu vou ficando brava. Porque eu falo assim, você precisa entender, a gente quer que entende. Entende porque é bênção. Ô mãe, mas por que isso, mãe? Meu filho, porque é bênção para a sua vida. Tem hora que a gente não tem resposta, não. Mas é bênção. E a mesma coisa o Senhor fala, olha o 21. E se ainda assim vocês teimarem, no 24, eu ficarei contra vocês, e por causa dos seus pecados mandarei um castigo 7 vezes maior. Deus está retirando a promessa? Não. Mas Ele está dizendo, se você for teimoso, e se você permanecer longe de mim, as bênçãos não te alcançarão. É simples assim mesmo.
mas é difícil. Porque nós temos que escolher todos os dias. E aí o Senhor vai narrando todas essas instruções, dando a Moisés para aquele povo. E aí o Senhor fala sobre algumas coisas que virão sobre eles. Terror, doença, a conquista pelos inimigos. Os inimigos conquistarão a terra. Haverá seca, infertilidade, pestilência, invasão. E isso pode acontecer conosco quando nós estamos em pecado, quando nós não abrimos os nossos olhos e não reconhecemos a grandeza do Senhor. O que acontece? Nós estamos deixando de frutificar, porque nós nos afastamos e não permanecemos enxertados em Deus. Se não estamos enxertados em Deus, como que nós vamos frutificar? Como que nós seremos abençoados se nós deixamos a fonte? A fonte, você precisa estar nela, enxertado em Deus. E quando o povo errava e pecava, na infinita misericórdia de Deus, Ele trazia novamente um escape. E foi assim a história, e tem sido até hoje. Nós sempre falamos que Deus é justo. Não é? A gente sempre diz, Deus é justo, e Ele é justo. Se Ele é justo, a justiça virá. Então, o Senhor está te dando a oportunidade hoje de você entender, eu preciso me curvar diante da vontade de Deus. E eu preciso deixar as outras coisas para lá. E lá no versículo 32, diz, olha só, arrasarei tão completamente a terra em que vocês moram, que os inimigos que vierem morar nela ficarão espantados. Olha só, os inimigos se assustarão da forma como eles enxergarão aquela terra. De tão feia que a coisa vai ficar. Será que você precisa ter uma vida assim? Será que vai precisar você ser esse tipo de terra, onde o inimigo vai olhar, não, você viu como que ele ficou? Você viu o que aconteceu com ele? Não espere que isso aconteça na sua vida. Volte para Deus enquanto é tempo. O tempo é hoje, não é porque você vem à igreja, porque você diz que é crente há muitos anos, que você não precisa consertar com Deus todos os dias. Só existe um que é santo e um que é perfeito, é o nosso Deus. Nós precisamos consertar todos os dias. Eu preciso pedir perdão todo dia. Eu preciso abrir mão de algo que tem tomado o lugar de Deus na minha vida todos os dias. Eu não quero ser testemunho para os meus inimigos. Eu não quero ser. Pelo contrário. Eu quero que quando eles olharem para mim, eles vejam a promessa de Deus sendo cumprida todos os dias na minha vida. É ao acordar, ao levantar, ao caminhar, ao deitar. Eu quero olhar no final do meu dia e falar, até aqui o Senhor me ajudou. O Senhor esteve comigo, o Senhor me sustentou. O Senhor me colocou de pé, o Senhor pelejou por mim, Ele esteve comigo e hoje eu pude glorificar o nome de Deus com as minhas escolhas, com as minhas atitudes, com as minhas ações. É assim que a gente tem que andar, nós somos um povo escolhido por Deus. Amém? Amém? Amém, glória a Deus. E no versículo 40 ao 46, o Senhor dá uma aliviada para nós. Não deixando, de forma alguma, de nos alertar do que Ele quer que nós façamos. Olha só, versículo 40 diz assim, mas os descendentes de vocês confessarão os seus pecados e também os pecados dos seus antepassados, isto é, daqueles que foram infiéis a mim e desobedeceram às minhas ordens, fazendo com que eu ficasse contra eles e os espalhasse pelos países dos seus inimigos. Portanto, se eles se arrependerem das suas ideias e dos seus costumes pagãos e se aceitarem o castigo pelos seus pecados, então eu lembrarei da aliança que fiz com Jacó, com Isaque, com Abraão, e lembrarei também da terra prometida.
O Senhor está dizendo para aquele povo, olha, se vocês voltarem, eu entregarei a vocês aquilo que eu prometi. Então o Senhor está dizendo para mim e para você nessa manhã, volta, volta. Se arrependa, conserte, ajuste o que precisa ser ajustado, aperta aí os parafusos que estão um pouco soltos. Firma em Deus, firma nele, firma na verdade. Continuando, lá no versículo 43, no finalzinho do versículo 43, os seus descendentes desobedeceram as minhas leis e desprezaram os meus mandamentos, por isso pagarão pelos seus pecados. Versículo 44, mas mesmo quando estiverem em terra estrangeiras, eu não os abandonarei, nem os destruirei, pois não quebrarei a aliança que fiz com eles. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Aleluia. 45, pelo contrário, eu lembrarei da aliança que fiz com seus antepassados, quando os tirei do Egito, a fim de ser o seu Deus, mostrando assim o meu poder às outras nações. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Olha que maravilha. O que o Senhor tem falado conosco? Olha, hoje é o tempo de arrepender. O Senhor tem falado, olha, eu não esqueço de você. Às vezes você está achando que Deus esqueceu, que Deus não se importa. O Senhor fez uma aliança e Ele não esquece de você. Mesmo quando você está longe do Senhor, Ele se lembra de você. E Ele te dá a oportunidade de você voltar, de você consertar. Nós temos visto desde Gênesis o Senhor dando uma nova chance. O Senhor dando uma nova chance. E aí a gente lê outro capítulo, outro livro e o Senhor traz uma nova chance. E passa um tempo na história e o Senhor traz uma nova chance. Enquanto Deus não enviava Jesus, Ele ia dando chance, Ele ia dando escape, Ele ia trazendo algo para resolver o problema da distância com Ele, para trazer você para perto. O tempo inteiro o Senhor quer trazer você para perto. Nós fomos criados para adorar a Deus, para ter comunhão com Deus. Se nós não estamos em comunhão com Deus, Ele vai trazer algo para te buscar, para te trazer para perto, para você ficar perto dEle, em comunhão contínua. E depois que passou todo esse tempo, de todos os ensinamentos que o Senhor deu, e nós vamos ver muito mais coisas ainda durante esse ano, mas houve um tempo em que o Senhor marcou a história. Esse tempo o Senhor disse, olha, a partir de hoje tudo muda. Acabou, mudou tudo, tudo muda. Tem o antes e o depois. E o Senhor nos dá o quê? O Cordeiro. Jesus Cristo, a aliança de Deus vem através de Jesus. E pelo sangue de Jesus Cristo, eu e você somos sarados. E às vezes nós falamos assim, estou vivendo no tempo da graça. Aleluia, que maravilha, é o tempo da graça. Oba, tudo pode. Não, não pode. O Deus é o mesmo, Ele não mudou. E às vezes você, por ter hoje o sacrifício pronto, feito, você não sofreu nada por ele. Aí você acha que você não precisa dar importância ao que Deus fez. Nós não podemos ver o sacrifício de Jesus como uma solução para a nossa desobediência, no sentido de desobedecermos todos os dias. Se você desobedecer, se você pecar, se acontecer, o sangue de Jesus está aí, pela graça, pela misericórdia dele. Mas não levante de manhã dizendo, se eu pecar, tudo bem. Não é tudo bem. Se acontecer de você pecar, peça perdão, conserte. Mas fuja de pecar.
Você precisa ser restaurado e ser transformado. O Senhor deu um sim para nós. Se nós obedecermos, nós seremos abençoados. Jesus não é um brinquedo para você colocar ele onde você quiser e usar e ligar e desligar a hora que você quiser. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Ele está acima de tudo e de todos. E eu e você precisamos entender que a nossa cerviz precisa estar curvada, constantemente. Obrigada, Pri. Constantemente aos pés de Jesus. Seguir a Jesus, querida, é dizer não para você. É para você entender, resumido, é isso. Servir a Jesus é dizer não, Thelma, você não fala mais. O seu desejo do seu coração não importa mais. Você sabe por que eu falo isso com certeza? Porque eu sei que o que Deus tem para mim é melhor do que o que eu quero para mim. Mas então, Thelma, quer dizer que eu não posso sonhar, não posso ter desejo, não posso fazer planos? Pode. Você pode. E deve. Porque o Senhor nos fez capazes. O Senhor nos fez inteligentes. O Senhor nos deu dons, nos deu talentos. Para que esses dons e esses talentos sejam usados na obra dEle. E na sua vida também. No seu dia a dia. Como Deus é poderoso. Como Deus é perfeito. Como Ele planejou, desenhou, sonhou tudo para você. Obrigada, querida. Não é verdade? E olha só que coisa interessante. Quando eu sonho, porque eu acredito que aquele povo também tinha sonhos, um povo que viveu escravo por anos. Quando eles saíram dali, você imagina o coração desse povo, a alegria daquele povo de falar assim, não, a gente está livre, nós não estamos mais presos ao nosso passado, à nossa escravidão. Nós somos livres, livres dos açoites, livres do trabalho pesado. E assim é conosco. Mas aquele povo também precisava entender que eles estavam sendo libertos por um Deus que os amava e que tinham sonhos e projetos para eles. E você precisa colocar o seu sonho, o seu projeto nas mãos do Senhor. Viver na presença do Senhor, viver com Jesus, é dizer não para você mesmo. Nós precisamos ver e reconhecer o amor de Deus nas leis de Deus. As leis de Deus não são apenas leis comuns, são leis que transbordam amor. As leis de Deus são cheias de amor. Porque se você tem leis, é para seguir, é porque aquilo vai trazer algo de bom para a sua vida. Então, as leis de Deus precisam ser vistas com amor. Amém? Marquinho, toca aqui para mim. Amo um som de violão. Quero ler com vocês Jeremias 29:11, já estou terminando. Abre lá sua Bíblia. Em Jeremias. Onde está o Jeremias na minha Bíblia? Achei. Tem hora que ele some. Todo mundo conhece esse versículo. E é assim que o Senhor te vê. Jeremias 29, versículo 11, diz assim: só eu conheço os planos que tenho para vocês. Prosperidade e não desgraça. E um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então vocês vão me chamar e orar a mim, e eu responderei. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o coração. Sim, eu afirmo que vocês me encontrarão e que eu os levarei de volta à pátria. Eu os ajuntarei de
todos os países e de todos os lugares, por onde os espalhei, e levarei vocês de volta à terra, de onde os tirei e levei como prisioneiros. Eu, o Senhor, estou falando, eu bem sei os planos que tenho para vocês. É assim que o Senhor diz, o nosso Deus, Ele não é mau, Ele não se alegra com a maldade. Por isso que eu falei com vocês, nós precisamos ver nas leis do Senhor o amor. Eu não sei onde está a sua luta, onde está o seu problema, mas eu sei o Deus a quem servimos. Abre no Salmo 32. Abre aí, Salmo 32. Quando nós estamos em pecado e andamos em pecado e achamos que está tudo bem, nós não prejudicamos somente a nós mesmos, mas quem está ao nosso redor também sofre. A nossa terra não frutifica. A nossa família deixa de ser abençoada muitas vezes por causa de uma escolha nossa. Ame ao Senhor, coloque Deus no lugar dele. Reconheça os seus caminhos maus, reconheça o seu pecado, reconheça onde você tem errado. Todos os dias pela manhã, busque ao Senhor. E não brinque com Jesus. Não brinque. Não brinque com o sacrifício de Jesus. A palavra de Deus diz, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Não é o que você faz que te dá a salvação. Não adianta ser bonzinho, não adianta fazer obra de caridade. Se você não entregar a sua vida totalmente ao Senhor, a salvação não alcançará a sua alma. Mas depois que você estiver em Deus, todas essas coisas você vai fazer, não porque você é bonzinho, mas que o poder de Deus está sendo aperfeiçoado na sua vida. E você vai fazer para a glória de Deus. Eu queria que você lesse comigo o Salmo 32. E enquanto nós lemos, faça dessa leitura uma oração. Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados Ele apaga. Feliz aquele que o Senhor Deus não acusa de fazer coisas más e não age com falsidade. Enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava chorando o dia inteiro. De dia e de noite, tu me castigastes, ó Deus, e as minhas forças se acabaram. Como o sereno que seca no calor do verão. Então eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti e tu perdoaste todos os meus pecados. Por isso, nos momentos de angústia, todos os que são fiéis a ti devem orar. Assim, quando as grandes ondas de sofrimento vierem, não chegarão até eles. Tu és o meu esconderijo, tu me livras da aflição. Eu canto bem alto a tua salvação, pois me tens protegido. O Senhor Deus me disse, eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir. Eu vou guiá-lo e orientá-lo. Não seja uma pessoa sem juízo, como o cavalo ou a mula, que precisam ser guiados com cabresto e rédeas para que obedeçam. Os maus sofrem muito, mas os que confiam em Deus, o Senhor, são protegidos pelo seu amor.
Todos vocês que são corretos, alegrem-se e fiquem contentes por causa daquilo que o Senhor tem feito. Cantem de alegria, todos vocês que são obedientes a Ele. Essa é a promessa do Senhor. Enquanto eu me calei, os meus ossos se enfraqueceram. Enquanto eu me calei, a minha vida foi definhando e foi acabando. E nós não estamos falando apenas de uma vida natural. Nós estamos falando da vida espiritual. A vida que nós temos de comunhão com Deus. A vida eterna em Deus. Não se limite a essa terra. Não se limite aos seus problemas. Não se limite às coisas deste mundo. Vá além. Confesse. Viva a verdade da palavra, que quando as ondas vierem contra mim, elas não me alcançarão, porque o Senhor Deus está comigo. É Ele que me sustenta, é Ele que me guia, é Ele que me guarda, é Ele que me coloca de pé. Aleluia! Glória a Deus. Fecha seus olhos, vamos orar. Deus quer viver um relacionamento íntimo com você. Somente Deus pode ser adorado, somente a Ele nós damos honra, glória e louvor. Pai, obrigado pela Tua palavra. Nessa manhã, Senhor, nós entregamos o nosso coração ao Senhor. E nós pedimos perdão ao Senhor pelas muitas vezes que brincamos com o sacrifício de Jesus. Nos perdoa, Deus, porque muitas vezes nós pecamos conscientes de que estamos pecando. E muitas vezes depois nós dizemos: não tem problema, o Senhor vai nos perdoar. Se você pedir sinceramente, arrependido, Ele vai. Mas o Senhor quer que você não peque. Deus, em nome de Jesus Cristo, sonda os nossos corações. Vê se há em nós, Deus, algum caminho mau. Traz à luz, Deus, o que está profundo, escondido, que não agrada ao Senhor. Senhor, arranca a planta que não foi plantada por Ti. Senhor, em nome de Jesus Cristo, que nós nos tornemos semelhantes ao Senhor, pela provisão do Senhor, através de Jesus Cristo, o sangue precioso que é derramado sobre nós, nos lavando, nos desfazendo do velho homem e nos dando vestes limpas, vestes alvas, mais do que a neve. Senhor, nós só podemos adentrar ao Santo dos Santos pelo nosso sacerdote, que é Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote. É pelo sangue de Jesus Cristo que nós entramos na Tua presença. Perdoa-nos, Deus. Perdoa-nos, Deus, por não reconhecermos às vezes quem Tu és. Nos ajude, Deus, a ouvir as Tuas leis e os Teus mandamentos e nos inclinarmos a Ele. Em nome de Jesus Cristo. E que nós permaneçamos firmes e inabaláveis contra o pecado. Fortalecidos pelo Senhor. Dá-nos, Deus, as armas certas, em nome de Jesus Cristo, para que nós, todos os dias, possamos lutar e ser vencedores, porque o Senhor peleja por nós. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Aviva-nos, aviva-nos. Traz um avivamento no nosso coração nesses dias. Transforma-nos pela Tua palavra. Transforma-nos pela verdade da Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, nós abrimos mão do nosso eu. Nós entregamos aos pés do Senhor tudo aquilo que pensamos, que sentimos, que sonhamos, que desejamos. Depositamos diante do Senhor. E declaramos: Pai, queremos o Teu querer em nós. Queremos o Teu querer em nós. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Que essa palavra frutifique no seu coração. E que você possa ser um canal, um dinamite na mão do Senhor. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus, pastor.
Amém. Fique de pé, por favor. Já estamos encerrando. O que a Thelminha pregou aqui é uma história que ainda não acabou. Essa é a história que o povo de Israel vive até hoje. E essa é a história que nós estamos vivendo. Escolher obedecer a lei ou não. Escolher obedecer os princípios do Senhor ou não. Escolher honrar o Senhor ou não. E diante dessa escolha vai ter o se, o mas e o porém. A palavra de Deus fala que a nação do norte, a nação de Israel, os 10 tribos, elas negligenciaram essas leis. Elas não se importaram com si, com mas e com porém. E a palavra de Deus retrata que essas 10 tribos se perderam. Foi exatamente isso que a Thelma leu, que os inimigos se assustaram quando chegaram naquela terra. E hoje não há mais referência desses povos. Não há referência mais dessas 10 tribos. Ninguém sabe onde estão. Onde está a tribo de Simeão? Onde está a tribo de Rúben? Cadê os descendentes de Assé? Cadê os descendentes de Issacar? Cadê os descendentes de Dan? Foram espalhados pelo mundo. Mas Apocalipse vai falar aqui no céu. Deus resgatou todos os descendentes dessas tribos. E ele coloca lá um número, 144 mil de cada um. 144 mil, 12 mil de cada um. Esse número não é literal, mas representa ali a unidade da igreja. 12 é o número da igreja. E a Thelma leu também que depois Deus não abandonaria o seu povo, e ele resgataria todos esses povos de novo, de volta para Sião, de volta para Jerusalém. Irmãos, se a gente negligencia o se, o mas e o porém, nós recebemos o castigo de Deus. Mas a Bíblia fala, como a Thelma disse, que o Senhor nunca esqueceria de nós. O Senhor nunca nos abandonaria. E por mais que a gente sofra pelo pecado, Ele não se esqueceu. Mas assim como Israel padece hoje porque não tem os seus irmãos, nós também podemos padecer por negligenciar essa palavra do Senhor. Então, comece hoje a escrever uma nova história na sua vida. Engraçado que ontem eu falei isso, a mesma coisa. A partir de hoje, você pode escolher uma nova vida. Uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida de prosperidade, uma vida de comunhão com Deus, uma vida de santidade, uma vida que você nunca teve. Começa pelo perdão. Sabe? Começa pelo perdão. E voltar, e lembrar. O Espírito fala assim, olha, lembra onde você caiu. Vai lá e reconserta, e conserta. E se arrepende, e se humilha, e coloca cinza sobre a sua cabeça e pano de saco sobre o seu corpo. E eu ouvirei o clamor, e te perdoarei, e restaurarei os anos que foram perdidos. Quantos anos de vida ainda temos? Quantos anos de vida ainda temos? Eu não sei. Mas que a gente viva esse resto que ainda temos.
em obediência, em fidelidade, em amor, em abundância. Amém? Estenda suas mãos. Pai Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, por essa palavra. Muito obrigado, Deus, pela vida da Thelma. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor sempre fala aquilo que nós precisamos ouvir e não aquilo que queremos ouvir. E essa palavra foi para mim e eu a recebo, Deus. E quero mudar, e quero consertar, e quero viver essa vida, ó Pai, que o Senhor tem reservado para nós. Queremos, ó Deus, viver essa vida que o Senhor tem. Queremos entender, ó Pai, o que a Thelma falou, que todas as suas leis transbordam amor. Eu posso não entender. Isso pode ser grande demais para mim, Deus. Mas que a gente viva isso, esse amor transbordante, pela obediência do Senhor. Que o amor de Deus o Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e para sempre. Vá em paz, o Senhor te abençoe. Uma semana de vitória, uma semana de prosperidade, de alegria, uma semana de perdão, uma semana de reconciliação com o Senhor. Amém? Vá em paz, Deus te abençoe.